programa contemporâneo de hoje vai falar sobre patrimônio histórico. Iremos conversar com Maria Helena Azevedo, arquiteta e urbanista com experiência em ensino de arquitetura. Iremos também passear e conhecer o centro histórico através de André Luiz. Vamos conhecer sua casa e como ainda se mora no centro da cidade. André, você podia escolher uma casa, você escolheu morar no centro, mas podia ser uma casa qualquer. Mas essa casa não é uma casa qualquer. Estamos na Rua das Trincheiras, e bem próximo da avenida, tem esse barulho, tem os desconfortos, mas é uma casa bem imponente. E como foi a escolha dessa casa? O que é que ela representa para você? Eu estava procurando uma casa para comprar e, de repente, vi no jornal um anúncio da venda dessa casa. E eu confesso que foi amor assim à primeira vista. Uma pelo estilo dela, que é um estilo assim, né, Art Nouveau, e tem todo um diferencial. O fato de ser próximo à avenida principal não perturba muito, porque a casa é muito grande. E raramente a gente usa a parte da frente da casa, está sempre mais para o lado de trás, que é bem silencioso, bem agradável. É uma casa que ela tem um nível acima do nível da rua, né, 1 metro acima do nível normal, tem todo um charme, né? A construção dela realmente é uma construção antiga e tem muito a ver comigo, desde o assoalho da casa até 5 metros de pé direito que ela tem. Hoje isso equivale a praticamente à altura de 2 apartamentos, entendeu? Que permite um conforto muito grande, arejada. Obviamente, quando essa casa foi construída, não existia o uso de ar-condicionado. Ela foi toda projetada para ser super arejada, ela chega a passar da conta, em termos de conforto, de ser bem ventilada, bem iluminada naturalmente. Então, isso me levou realmente a preferir ela a uma casa mais moderna, com traços mais modernos, com um layout mais moderno. É como se você morasse no cenário, porque tem uma ligação com o seu trabalho. Você mora numa casa, mas ela tem portas diferentes, janelas diferentes, tem uma imponência. E para isso, você colocou móveis também que falam a mesma linguagem da casa. Com certeza, eu tenho aqui móveis de época, realmente, de época, né? Como também tem móveis da linha moderna e tem também móveis na linha vintage, né? Que é essa coisa, essa releitura do antigo com a leitura atual, entendeu? Então, para mim, fazer esse mix na decoração da casa tem muito a ver comigo, porque eu também, apesar de gostar desse valor nostálgico, eu vivo do moderno, das coisas modernas, né? Do nosso tempo. Do nosso tempo, Você entendeu? Bem contemporâneo. Então eu não posso, entender. Agora, eu gosto dessa coisa mais retrô. Maria Helena Azevedo, arquiteta, urbanista, com mestrado na área de História da Arquitetura. História da Arquitetura, com experiência em ensino também. Eu queria que você falasse um pouco de como você vê a cidade de João Pessoa, mas especificamente a gente está no berço aqui, onde ela nasceu. Isso, a gente está aqui pertinho do Porto do Capim, né? E foi nessa área que os portugueses chegaram, eles subiram a ladeira, escolheram aquela região lá de cima, onde a gente tem
a catedral, né, que na realidade foi fundada como igreja matriz da cidade, e a partir dali eles começaram a fazer a ocupação da cidade alta e simultaneamente da cidade baixa, que é essa parte aqui onde a gente está, onde ficavam o porto, a balança, mais as atividades comerciais. A questão da residência, dos edifícios governamentais, eles ficavam lá em cima. Durante muitos anos, né, a gente tem uma ocupação que é limitada a essa área mais baixa da cidade e a parte de Rua Nova e Rua Direita, que são as atuais General Osório e Duque de Caxias. E só para a gente ter uma ideia, assim, até mais ou menos 1610, o limite da cidade era a atual Igreja da Misericórdia. Então, a cidade se estendia mais ou menos da Misericórdia até os franciscanos, né? Então, se você estava da Misericórdia para lá, em direção ao atual Palácio do Governo, você já estava fora dos limites da cidade. Com o passar dos anos, essa ocupação foi se dando principalmente na Rua Direita, e a gente tinha então ela ocupada por casas térreas, por sobrados, alguns edifícios governamentais, como era o caso, por exemplo, da Casa do Erário, né, que era um edifício situado na atual Praça Rio Branco e que era o edifício responsável por toda a parte financeira da cidade. Então, assim, era um edifício muito esplendoroso, com uma escadaria muito bonita. A gente perdeu esse edifício na década de 1910 por um incêndio que provavelmente foi um incêndio criminoso. E à medida em que a cidade foi crescendo já no século XX, ela vai se estendendo rumo a Trincheiras, por um lado, e rumo a Tambiá, por um outro lado. É no centro que concentra a maior parte das igrejas históricas de João Pessoa e é onde acontecem os grandes casamentos. Então, morar no centro facilitou demais o meu trabalho, porque eu estou bem mais próximo do meu ambiente de trabalho, né, propriamente dito. E também, vamos dizer assim, eu preferi o conforto ao status. Então, aparentemente, morar no centro talvez não represente muito, mas para mim o conforto é fundamental. E você falou que já morou em outros bairros da cidade, bairros até nobres, vamos dizer assim, mas que não me encanta. Porque, na verdade, você morar numa casa é você ter muitas possibilidades que você não tem morando, digamos assim, num apartamento. Entendeu? Então, essa revitalização do centro e tudo mais contribuiu para que eu viesse morar no centro. Aqui você dá para ver que de uma sala para outra existe uma divisão, uma porta que hoje quem divide as salas, né, as casas são os móveis. Aqui de repente você poderia se limitar a receber a visita apenas na sala de visita, sem que ela tivesse acesso a outros cômodos da casa. a questão da privacidade. A questão da privacidade mesmo. Então, de repente, se você quisesse mostrar a sua casa para aquela visita, seria uma coisa assim impactante, porque você ia abrir essas portas e adentrar com elas, para ela... Poderia ter a mesa montada. A mesa montada. A visita não era, se não fosse uma visita tão importante, podia se limitar à sala de estar. Mais ou menos 1910, 1920, a gente vai tendo uma mudança de ocupação na cidade, porque aí essa parte
da Rua Direita, ela vai começar a se consolidar como uma rua de comércio. O que antes a gente tinha o comércio aqui embaixo, na atual Maciel Pinheiro, né, que foi conhecido durante muitos anos como a Rua do Comércio, esse comércio ele vai migrar devagarzinho, ele vai lá para cima. Já vão passar a ter recuos frontais e laterais. E isso gera uma espacialidade diferente, né? A gente não tem mais a rua com aquela fachada de casas completamente geminadas. A gente vai passar a ter casas soltas nos lotes, o que é isso é fruto de um outro momento, de uma nova estética que estava chegando à cidade naquele momento. Dando o salto agora de tempo, começou a crescer para a praia. Isso. Essa ocupação rumo à praia, ela vai se intensificar principalmente a partir da década de 1950, né? Depois da abertura da Epitácio Pessoa, as pessoas vão se sentir muito mais convidadas a ir até a orla marítima, porque antes era uma verdadeira viagem, as pessoas tinham que ir de trem, então geralmente elas só iam na época do veraneio. A partir do momento em que a Epitácio Pessoa é aberta, ela começa a ser ocupada e de alguma forma vai ser mais convidativo para as pessoas irem até a orla marítima. E aí é que de alguma forma a gente vai começar a perceber que a gente tem então um afastamento das pessoas em relação a essa nossa orla fluvial, né? Hoje a cidade ela é pouco usada pela população no que se refere a esse espaço aqui em que a gente está. As pessoas, quando vão se divertir, elas procuram muito mais a diversão na orla marítima do que nessa orla fluvial, né?